vou te fazer uma pergunta bem sincera, mas bem sincera mesmo e sem maldade nenhuma. Você votou em algum ministro do STF? Você determinou que ele seria o responsável por gerir todo o país e o estado, né? O estado onde você mora, talvez até o município onde você mora. Você acha correto os juízes tomarem decisões administrativas de gestão de governo? Você acha correto, por exemplo, um governador de estado como o Tarcísio ter que ir lá se juntar com o Gilmar Mendes para tomar uma decisão sobre um hospital que vai ser construído? Cara, eu sei que você não acha normal e eu sei que você não votou em nenhum ministro do STF para controlar o país inteiro. Mas isso está gerando um incômodo muito grande, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo do André Marsiglia, onde ele mostra, né, características absurdas, irracionais do Estado Democrático de Direito brasileiro. Que Estado Democrático de Direito é esse que não respeita, literalmente, né, as leis? Deixa eu ligar esse trem aqui, essa bodega tá calor que só o caramba. Também tô dando como fechado aqui, né, tá nem funcionando. Tá, agora foi, bora. Não vou torrar sozinho aqui não, ora. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Então, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que a gente tem muito conteúdo de muita relevância para todos vocês aqui. Combinado? Tamo junto? Beleza. Vamos começar assistindo esse vídeo do André Marsiglia. E eu continuo naquela minha saga, né, de tentar trazer um áudio de qualidade para vocês, tá? E aí o último vídeo que eu fiz, algumas pessoas falaram, tá bom, o áudio do microfone tá bom. Eu já vi que todo mundo tá falando, não, microfonezinho de lapela aqui tá beleza. Agora, o áudio do microfone que eu tinha colocado embaixo aqui do aparelho, tava estourado, gente. Ah, mas tá meio estourado. E aí, para não ficar estourado, agora eu tô usando o áudio do sistema. E aí, vocês me falam se ficou melhor ou pior. O que eu tô apanhando aqui é, sinceramente, o áudio, né, que vem dos vídeos. Mas olha só, foi publicado aqui pelo André Marsiglia. Moraes quer mandar até na segurança pública do Rio de Janeiro. Cara, vocês não entenderam que estamos no Brasil do Império? Existe um imperador no Brasil, né? Olha o que o André Marsiglia falou aqui sobre essa medida, que ele, que é constitucionalista, considera inconstitucional. E eu também. Totalmente absurdo, né? A gestão hoje dos governadores, dos prefeitos, do presidente, está na mão de ministros do STF que nunca receberam um votinho sequer. Analisa aqui comigo. Como é que o senhor analisa, doutor, essa decisão, esse despacho do ministro Alexandre de Moraes pedindo informações ao governo do Rio? Eu entendo que esse despacho, né, essa decisão agora do ministro é inconstitucional e tem um tom abusivo, porque não cabe ao judiciário a gestão da segurança pública. E me parece que é isso que o ministro Moraes deseja com essa decisão. Ele não apenas pede explicações, né, ele pede relatórios, ele pede dados, mas não só isso, ele também ordena, como você bem mencionou agora há pouco, que, por exemplo, sejam instaladas câmeras corporais, que sejam determinado que a ambulância faça isso, enfim, ele entra na interferência mesmo da gestão pública a respeito desse caso. E isso fere a separação dos poderes, isso fere o pacto federativo, isso fere a autonomia do executivo, e vale sempre lembrar que a segurança pública é uma prerrogativa do governo, sequer é uma prerrogativa do governo federal, é do governo estadual. Em primeiro lugar, nós e entendemos que quem a faz a PEC da gestão segurança é o pública Estado. E, no caso, sem dúvida alguma, em nenhum dos casos, o judiciário. Então, o judiciário interferindo na gestão pública, ele é, sem dúvida, um ator indigesto. Tem outros pontos também desse despacho, dessa decisão, que me parecem equivocados. Inclusive, quando ele agenda audiências, enfim, essas autoridades públicas não estão lá para serem interrogadas em audiências. Ele pode muito bem pedir informações, mas jamais interrogá-las. Então, há uma confusão aqui entre o papel do judiciário, a partir desse despacho, e o papel do governo estadual, que é quem mesmo deve estar à frente da gestão da segurança pública no Rio de Janeiro. Pois é. Agora, o judiciário já está querendo controlar tudo. Além do judiciário, é papel dos estados, que está mais próximo do problema. Os estados têm sua regionalidade, suas peculiaridades. Se você pegar o Rio de Janeiro, a segurança do Rio de Janeiro é completamente diferente
da de Santa Catarina. Embora também tenha praias, é litorâneo, é parecido. Mas é muito diferente da de Goiás, tá? Então, ontem eu estava analisando, né? Eu gosto de estudar muito sobre geografia, sobre política, e eu estava observando, né, os estados mais favelizados e menos favelizados do Brasil. Hoje, os estados menos favelizados do Brasil, os 3, né, que a gente pode olhar menos favelizados do Brasil, estão no Centro-Oeste. Olha que dado, que informação impressionante, eu não sabia disso, tá? Então, Mato Grosso do Sul e Goiás estão entre, né, os top 1, né? O Mato Grosso do Sul é o estado que menos tem pessoas em situação de favelização do Brasil, é o Mato Grosso do Sul. Logo em seguida vem Goiás, tá? E acho que terceiro lugar é o Mato Grosso, tá? Então, assim, isso é um dado impressionante, tá? Esse é um dado impressionante. Então, cada um tem sua peculiaridade. Goiás, o combate ao crime de Goiás é totalmente diferente do combate ao crime do Rio. Goiás não tem fronteira com outro país. E o Mato Grosso do Sul fazem fronteiras com outros países. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem ali, né, Pedro Juan Cabaleiro, né, que tem problemas, né, com tráfico fronteiriço. Ou seja, cada um tem sua peculiaridade. Agora vem ministro do STF que nem conhece a realidade do Tupiniquim aqui, da República Tupiniquim, e vão vir dar palpite? Faça-me o favor, né, meus senhores? Faça-me o favor, se ponham no seu lugar. Não tem lugar de fala, né? E aí, esse vídeo aqui, ó, se você é mais sensível, tá? Saia da sala. Eu não vou colocar o vídeo até que você tenha tempo de sair da sala. Se você é mais sensível, tá borrocada a imagem aqui, tá borrada, tá? Mas presta atenção. Isso aqui é para você vagabundo, porque se você tá defendendo, eu estou defendendo as vítimas da polícia lá no Rio, seu vagabundo, se você tá defendendo, isso é um vagabundo. Porque isso aqui você não vai defender. Isso aqui você não vai, né, bater em cima. Os criminosos amarraram um jovem, deve ter caguetado alguém, deve ter feito alguma coisa, numa caminhonete. Mas eu quero que você sinta o que eu tô te falando, tá? Um jovem, que implora pela vida. Amarraram por cordas, amarraram as mãos e amarraram os pés. Vai doer o que você vai ouvir aqui. Eles arrastam, só de bermudinha, sem camisa, sem nada. Imagina você com as mãos amarradas para trás, os pés amarrados, sentado, sendo arrastado no asfalto, com pedregulhos, com pedras, com galhos de árvore, né, com tudo, enfiando em você. E eles vão te arrastando e fazendo um interrogatório, até que você começa a sangrar, e alguns vão sendo arrastados até morrer. Essas são as vítimas da sociedade que você, seu canalha vagabundo, defende. Entendeu? Então, antes de você reclamar da polícia que puxou o dedo porque puxaram antes, lembra disso aqui. Lembra disso aqui. Isso aqui são as vítimas. As vítimas são parte do sistema e são as vítimas do sistema que o próprio sistema puxou o gatilho, ou que arrastou eles. O policial não é parte disso. O policial está te protegendo, está me protegendo. Como eu sou grato aos policiais por manterem minha família mais segura, longe disso aqui. Assiste, tá? Por favor. Você que é defensor de bandido, assiste. Ele falou que tava assim com o Gadernal, mano. Então o Gadernal sabia de tudo, que é isso, cara? Ele falou. O Pedro Coisa que falou. Aí tu sem neurose nenhuma acreditou. Não bateu no Gadernal, não bateu no chefe, não bateu no BMW. Pelo amor de Deus. Não, mano, fala, mano, foca aqui, mano. Então aí ele falou. A imagem original, sem esse borrão, eu infelizmente vi. E aí eu procurei outra para poder colocar para vocês, tá? Essa matéria aqui, ó, da Band News.
Ah, mas é fake news, feita por IA. O bandido não faz isso não, ele é vítima da sociedade. Não, é a Band News. O menino ia sendo arrastado. Cara, você olha, deve ter 16 anos. E ele ia sendo arrastado. Você via a mancha de sangue ficando. Deu pra entender? Imagina se fosse seu filho. Imagina se fosse sua filha que não quisesse ficar com um bandido desse. Ou imagina se fosse o seu filho que não quer sair da casa quando o bandido manda você sair. Ah não, mas segundo o governo não são terroristas. Tá bom, pelo menos o Hugo Mota, né? Tá tentando, tá ouvindo a pressão das ruas e parece que ele vai colocar o PL que trata bandido como terrorista em votação. E se isso acontecer, o Lula tá com um problema gigante e bem merecido. Ele merece isso, que esse problema aconteça. Porque se eles considerarem, se eles reconhecerem o crime organizado como organização terrorista, o Trump vai agir, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Sabe, é impressionante, né? Como que o Brasil vem errando, né? Ai, vamos proteger os direitos humanos, os direitos dos humanos. Lá no Paraguai, na região norte do Paraguai, né? Lá na região norte do Paraguai. Quando você passa, eu já fui em Pedro Juan Cabaleiro, saí daqui de Assunção e fui em Pedro Juan Cabaleiro. E você, quando chega lá, tem cartazes com a banda criminal, ou seja, o grupo deles. E a oferta é vivo ou morto. Vivo ou morto. 5 milhões de reais para quem trouxer informações ou trouxer morto. Faz isso aqui no Brasil. Não pode, né? Ah, pelo amor de Deus. Diante do que aconteceu no Rio essa semana, que foi muito grave, nós temos ainda mais agora uma mobilização sobre respostas duras a serem dadas. E é isso que nós vamos fazer. Eu penso que nós temos que terminar o ano votando a PEC da segurança. E aí, Léo, se me permite, não levar em consideração o interesse corporativo de uma polícia A, polícia B, de corporação A, corporação B. Nós temos que fazer o que é certo e dar condição dessas forças de segurança atuar. Nós temos que proteger essa PEC para que ela não se transforme num projeto de emenda à Constituição que tenha luta de classe, entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, Polícia Civil com Polícia Militar. Não se trata disso. Nós temos que ter integração, nós temos que ter uma PEC que garanta mais investimentos, que crie o Sistema Único da Segurança Pública, que traga a União também para ter mais responsabilidade com as políticas de segurança pública, não só no financiamento, mas também ajudando com as forças de segurança nacional, a exemplo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e tantas outras instituições como a Receita Federal, porque nós temos que entender que nós só vamos enfrentar o crime organizado se nós sufocarmos as operações financeiras que hoje lavam o dinheiro desse crime, e nós temos que ter a Receita Federal atuando nisso cada vez mais firmemente, trabalhando integrada àquilo que hoje as secretarias de segurança dos estados já fazem, e a partir daí dando essa... Chega, né? A PEC que eles estão tentando aprovar é um lixo. É uma PEC venezuelana, que coloca o poder das polícias na mão do governo federal. Se dependesse só do governo Lula, que dia você veria uma ação como esta do Cláudio Castro? Nunca. Absurdamente, nunca. Vocês entendem o tamanho do negócio? Né? E aí eles continuam dizendo que eles são vítimas. Dá uma olhada aqui nessa publicação do Caio Coppola. Quem são as reais vítimas dessa história? Coppola, queremos te ouvir. Essa operação no Rio de Janeiro é caminho para combater o narcoterrorismo? Parabéns à CNN por reconhecer que se trata de uma situação de terrorismo. Em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade às vítimas inocentes dessa tragédia, especialmente os familiares dos policiais que heroicamente deram a sua vida a serviço do combate ao crime e ao combate ao terror no Rio de Janeiro. Hoje, o Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga.
E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. O nosso ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante, enquanto o Supremo Tribunal Federal reenquadra milhares de traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. Para completar, o STF é presidido por um ministro que já proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar sobrevoos e operações táticas nas favelas dominadas pelo crime organizado. Mas, enquanto a narrativa da esquerda brasileira é tratar os criminosos como vítimas da sociedade, as estatísticas revelam a realidade sobre quem são os verdadeiros agressores. Em 2024, segundo o Datafolha, 23 milhões de brasileiros viviam em áreas dominadas por facções criminosas. Mas graças à impunidade e à soltura em massa de criminosos, esse número aumentou 24% em apenas um ano. Atualmente são 28 milhões e meio de pessoas habitando zonas sob comando do crime. E quando essas pessoas inseguras, desesperadas, olham para as nossas autoridades em busca de respostas, o que elas veem? CNN Brasil, STF anula a apreensão de 695 quilos de cocaína. G1, Supremo manda soltar 15 integrantes condenados de quadrilha que opera tráfico de drogas. Poder 360, Lava Jato faz 9 anos, sem políticos presos e com Lula presidente. Folha de São Paulo, Correios voltam a dar prejuízo bilionário sob gestão petista. Estadão, fraude bilionária é o segundo escândalo no INSS do governo Lula 3. Então vejam só a situação deprimente do nosso povo. O Estado brasileiro é governado por ladrões incompetentes, enquanto o território brasileiro é governado por traficantes e assassinos, sob o beneplácito da nossa justiça. Aliás, se 15% do país está mesmo sob domínio territorial do crime organizado, por que ninguém da esquerda levanta a bandeira da soberania? Afinal de contas, o que é soberania? É o direito exclusivo do Estado de exercer sua autoridade sobre uma sociedade no seu próprio território. Se tirar o visto americano de um juiz que censurou cidadãos americanos já é considerado um ataque à soberania nacional, imagina aterrorizar 30 milhões de brasileiros pobres e vulneráveis obrigados a obedecer sob pena de violência, tortura e morte. Que soberania seletiva é essa? Aspas aqui para matéria especial da CNN Brasil. A tentativa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas é motivo de preocupação no governo Lula, que vê na medida um risco à soberania. Por isso, Ju, na ONU, o senhor Lula da Silva disse com todas as letras, é preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Quer dizer, então, que, de acordo com os critérios do governo Lula, narcotraficantes do PCC e do Comando Vermelho, que atiram com armamento militar, que lançam granadas com drones, que matam policiais para defender o seu território de influência, são apenas criminosos comuns? E, por favor, porque é um assunto sério, deixa eu completar aqui, depois você tira o meu tempo. É muito curioso o duplo padrão das elites governantes do Brasil quando o assunto é terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, num despacho de 2023, ele não teve problema nenhum em se referir aos investigados pelo 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. E talvez esse seja o problema. Para que o Lula, para que seus aliados reconheçam os narcotraficantes, torturadores, assassinos das facções como terroristas, eles precisariam rabiscar estátuas com batom, derrubar relógios antigos, rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. Portanto, respondendo rapidamente à pergunta, o verdadeiro caminho para combater o narcoterrorismo é eleger um governo que não tenha um diálogo cabuloso com o crime, que não trate os agressores como vítimas e que reconheça que as facções são organizações terroristas. Isso vai facilitar e muito o valoroso trabalho das forças policiais. E aí a gente precisa entender o seguinte, como é que eles falam, né, que é violação da soberania? Agora, presta atenção. As armas que os traficantes estavam utilizando, nenhuma é da nossa indústria. Veio do exército da Venezuela, veio do exército de Cuba, veio do exército da Argentina. Ah, mas aí te peguei, hein, Sandrão? Do exército da Argentina do Milei, né? De direita. Pois é, o Milei acabou de entrar agora. Há quanto tempo que ele tá com essas armas na mão? Será que ainda tá vindo? E vem cá. Você precisa entender o seguinte, jogou por terra muito discursinho mequetrefe por aí. Não eram os CACs que forneciam armamentos
para o crime organizado, não tinha nenhuma arma de CAC. Então, é fato que existiram juízes mentirosos ou ministros mentirosos por aí. Agora, olha só, como você pode esperar que isso aqui dê certo? Como o presidente da Suprema Corte tendo este discurso? Em relação às circunstâncias que dizem respeito à tragédia ocorrida na cidade e no estado do Rio de Janeiro, todos os integrantes desse tribunal acompanham com a devida atenção, com a plena solidariedade aos familiares das vítimas e, ao mesmo tempo, com a discrição e a sobriedade que são necessárias para, em momentos de tragédias graves como essa, dedicar a elas a nossa atividade concreta e no lugar devido as melhores preocupações. O discurso dele citou os policiais? Não, né? Ele classifica como tragédia. Tragédia é o que literalmente está acontecendo no Brasil atual. Isso sim é uma tragédia sem precedentes, tá? Sem precedentes. Agora, preste atenção numa coisa. Já querem caçar o Cláudio Castro. Já querem pegar o Cláudio Castro e querem mandar ele para a cadeia. O Cássio Nunes fez uma ação que, para mim, foi muito importante, ao sinalizar que não vai aceitar enviar o Cláudio Castro para a cadeia. Nunes Marques sinaliza pedido de vista e pode barrar a cassação do Cláudio Castro no TSE. Olha que absurdo, sem precedentes, né? Sem precedentes. O vice-presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, sinalizou a colegas que pedirá vista do processo, suspendendo o julgamento de até 60 dias. Essa manobra, justificada pela complexidade do caso e pela pauta anunciada em cima da hora, adiaria a decisão para 2026, no fim do mandato de Castro, evitando a cassação imediata e fortalecendo politicamente o governador. A estratégia ainda depende da sessão de terça-feira, mas já circula amplamente na mídia. Seria o mínimo moral que o Cláudio Castro, que o Cássio Nunes fizesse realmente isso aí, tá? Então, assim, a gente está vendo o jogo acontecer, gente querendo pegar o Cláudio Castro, prender o Cláudio Castro, né? Mas enfim, né? Olha só esse trecho aqui da matéria do Metrópolis. O governador do Rio, Cláudio Castro, ganhou mais uma dor de cabeça, além da operação que matou mais de 100 pessoas no estado. O TSE marcou para o início de novembro o julgamento de um processo que pede a cassação do governador. Mas um pedido de vista pode adiar o desfecho desse caso. Fica aí no vídeo que eu te explico. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, marcou para o dia 4 de novembro o julgamento de um processo que pede a cassação do mandato do governador do Rio, Cláudio Castro, do PL. O julgamento foi marcado por ela 2 dias após a operação policial na capital fluminense. O governador, porém, tenta evitar que esse processo seja julgado agora, no contexto da operação. Para isso, ele conta com o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunes Marques deu sinais nos bastidores de que pode pedir vista no julgamento contra Cláudio Castro lá no TSE. Nos bastidores, Nunes Marques disse a aliados que é sempre possível pedir vista em processos que envolvem governadores, o que foi entendido como um recado claro de que ele deve sim fazer isso no caso de Cláudio Castro. Se o pedido de vista for mesmo confirmado, o julgamento para decidir o futuro político do governador do Rio deve ficar parado por pelo menos 60 dias. Na prática, isso jogaria o desfecho desse caso para fevereiro de 2026, quando o clima político deve estar mais calmo. Além de Castro, também são alvo desse processo o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, e Thiago Pampolha, ex-vice-governador fluminense. Quer saber mais bastidores? Leia a coluna Igor Gadelha do portal Metrópolis. Te chama a atenção, pessoal, o fato do Cláudio Castro ter, no dia depois da ação, uma ação correndo
Uma ação que estava parada, tá? Tinha lá um processo que foi apresentado em 2022. Parado, guardadinho, 3 anos atrás. Aí agora o Cláudio Castro vem e faz essa operação contra o crime organizado. Na mesma hora, no mesmo dia, o ministro do STF vem e abre o processo de cassação com um claro sinal, um recado. E quem é bom entendedor entendeu de quem foi incomodado aqui, né? Mas você precisa entender o seguinte, o porquê que eles se incomodaram. O Cláudio Castro estava esquecido, ninguém nem sabia. Provavelmente não seria reeleito. A operação no Rio deu sobrevida política ao governador, já que a pauta da segurança pública é uma das que mais rende votos no Brasil. Porém, já vejo movimentos para deixarem Castro inelegível no ano que vem. Movimento, claro, né? Pegaram um processo para reabrir o processo do Cláudio Castro, né? Então, assim, uma coisa literalmente absurda. E aí, às vezes, a gente tem que encarar a coisa da forma que é, né? A Madeleine Laxo veio, e eu gosto do formato dela, porque ela não tem papas na língua, não tem meias verdades. A esquerda defendendo bandidos. Por que o PT não mandou ajuda para atuar contra o crime organizado? Por que partidos de esquerda entraram no Supremo Tribunal Federal para impedir ações da polícia do Rio de Janeiro contra o crime organizado? A gente teve um agigantamento do crime organizado durante a era PT. E aí, sobre essa operação específica, tem uma coisa que ficou muito mal contada, muito... Vai lá o ministro Lewandowski fala. Nenhum pedido ao governo federal de apoio foi negado para o governador do Rio. Aí aparece documento do governador do Rio de coisa que ele pediu, aparece mais 3 pedidos que foram publicados aí pela imprensa, de pedidos para Forças Armadas. Aí o governo vem e fala, não, esse aí não pôde atender porque tinha de decretar GLO, né, que é um regime especial para Forças Armadas agirem com polícia. Bom, aí me aparece o chefe da Polícia Federal, desmente o próprio governo e fala, não, nós fomos chamados, sim. Aí para a Polícia Federal, que não é Forças Armadas, não precisa de GLO, nós fomos chamados, sim. Eles avisaram que iam fazer a operação, sim, e nós achamos que não era conveniente para nós participar. Por que o governo federal não ajudou a participar dessa ação? E mais, os partidos de esquerda vivem entrando no Supremo pedindo para não ter ação policial contra traficante. Por que isso acontece? Só um recado, detesto quando o pessoal coloca essas músicas de fundo, tá? Fica difícil de ouvir, essas músicas atrapalham. Gosto de um som limpo, tá? Ainda mais quando tem uma voz bonita, né? Não vejo sentido. Mas é isso, né? Qual é o sentido, né? Qual é, tá? A lógica dessa turma. E aí, para encerrar, vem aqui. The Hit se reúne com a equipe de Trump e defende classificar o PCC como grupo terrorista. Vocês ainda têm dúvidas que os Estados Unidos estão de olho total, olho aberto no que está acontecendo no Brasil? Ah, eu já falei para vocês. O negócio é que o Lula ainda não está maduro o suficiente para o Trump agir. Ele precisa mostrar mais para o mundo que o governo Lula precisa atuar mais. Ontem a gente contava aqui, né, que The Hit vai se licenciar do cargo dele de secretário de Segurança Pública para passar aí cerca de 2 semanas na Câmara dos Deputados, sendo o relator desse projeto, então, que equipara as organizações criminosas como o PCC, Primeiro Comando da Capital, a organizações terroristas, o Comando Vermelho também, no caso do Rio de Janeiro, é o caso. E o que eu consegui apurar hoje é que The Hit, em maio, teve uma reunião com representantes do governo dos Estados Unidos, mais especificamente com o pessoal da segurança do presidente norte-americano Donald Trump, e deu essa ideia, comentou sobre o assunto para eles. O que eu consegui apurar, então, é que essa reunião ocorreu em maio, esses representantes estavam aqui em São Paulo, eu não consegui entender quem pediu a reunião, se foi Guilherme The Hit ou se foram esses representantes dos Estados Unidos, mas o fato é que eles estiveram juntos aqui em São Paulo, conhecendo o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, e aí durante esse encontro, durante essa agenda, The Hit então já teria
levado essa ideia a esses representantes da segurança e comparado, então, feito essa equivalência entre o PCC especificamente, o Derrite falou só do PCC e não do Comando Vermelho na data, mas com grupos terroristas, que é exatamente o tema aí desse projeto que deve tramitar a partir das próximas semanas na Câmara dos Deputados. Até porque Derrite, então, já acertou com o Hugo Mota, o presidente da Câmara, que vai se licenciar aqui de São Paulo para relatar esse projeto. A expectativa é que isso aconteça a partir do início da semana que vem e aí que Derrite fique, então, até a votação do projeto antes de voltar para São Paulo. Lembrando que essas pautas de segurança são mesmo desse espectro, né, do secretário de Segurança Pública, que agora também, no ano que vem, deve deixar o governo de São Paulo para concorrer ao Senado Federal. Márcia e Bruno. Pois é, vem cá, você acha mesmo que é só uma coincidência, né, essa história do Derrite, estar, né, com o equipe do governo Trump? Não é. Essa ação do Cláudio Castro, o Trump estava de olho. Só para encerrar, pessoal, vou trazer um recadinho rápido, tá? Doutora Jéssica, tá? Parceira nossa do escritório, falando para vocês sobre holdings e offshore. Tem muita gente que fica na pilha, achando que holding, offshore, não é uma coisa legal, não é uma coisa lícita. Olha o que ela fala aqui. Offshore não é crime e eu vou te provar. Toda vez que aparece o termo offshore na TV ou nas redes sociais, já vem aquela sensação de dinheiro escondido, paraíso fiscal, blindagem de patrimônio, não é mesmo? Se eu te falar que offshore é totalmente legal e, em muitos casos, é a melhor maneira de proteger o seu patrimônio. O problema é que no Brasil, esse termo foi associado a alguns escândalos políticos, como lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e por aí vai. E aí ficou na mente, né, da população que ter offshore é para isso, é para esconder dinheiro e para lavar dinheiro e sonegar. Mas na verdade, quando a offshore ela é bem estruturada, com a contabilidade e declarações feitas de forma correta, ela é totalmente legal. E principalmente ela serve como proteção a riscos jurídicos, planejamento sucessório e evitar aquele temido inventário. O principal objetivo do offshore é proteger, é planejar, é assegurar a continuidade do seu patrimônio. E isso não é crime, é inteligência. Então seja inteligente. Entre em contato aí conosco no escritório e converse aí com a doutora Jéssica, tá? Ó, o telefone da Imigra Mais é 16 993210648. Ela vai te dar uma consultoria financeira para você entender um pouco mais como funciona, né, esse universo. Agora, se o seu intuito é buscar a imigração para o Uruguai ou para o Paraguai, entre em contato também. Esse é o telefone do nosso escritório. A Imigra Mais está prontinha para te ajudar. Combinado? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e eu vejo vocês no próximo editorial.